continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar a crer o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, não sem duvidar, não sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Oi, pessoal. Boa noite. Como vão vocês aí? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui para a nossa celebração e meditações aqui de janeiro. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso. Bom estar com vocês aqui. Vocês estão lendo 1 João? Essa é a tarefa para esse mês, tá? Não se esqueçam de ler 1 João. Ok? Não se esqueçam. Nós estamos meditando aqui, serão meditações rápidas, simples, sem muito aprofundamento. Não quer dizer que serão menos importantes. Então, hoje nós leremos aí o capítulo 3. Desculpe, o capítulo 2 de 1 João. Então, eu vou ler aqui, começar lendo. Só me dá um ok se o som tá bom, a gente ir aprimorando. Então, abre lá 1 João está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Nós vimos semana passada que Deus é luz e não existe treva nenhuma nele. Isso quer dizer que se nós andamos com ele, estamos na luz. Vamos ver aqui, então, capítulo 2, versículo 1. Obrigado, Sérgio. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, e filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes de que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, então, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto. Não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se foram para que ficasse manifesto que nenhum, se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, vocês possuem a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento disso. Não vos escrevi porque não sabem a verdade antes, porque a sabem dela, e porque a mentira alguma procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo, ou que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos escrevo, acabo de escrever, acerca dos que procuram enganar vocês. Quanto a vocês, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela ensinou a vocês. Filhinhos,
Agora, pois, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós estamos na sua presença sempre. Nós estamos sempre dependentes da tua orientação e do teu cuidado. E não é diferente quando lemos a tua palavra, e não é diferente quando lemos os textos que o Senhor deixou para que a gente tivesse orientação. Mas também temos vivido um tempo difícil, de algumas incertezas muito avassaladoras. Temos vivido um tempo de perdas de entes queridos. Temos vivido tempos de esperança pelas possibilidades do futuro. E tudo isso nós queremos colocar na tua presença, Senhor, e pedir que o Senhor acalme o nosso coração. Que o Senhor acalme o coração das famílias enlutadas da nossa igreja. Que o Senhor acalme os corações daqueles que estão precisando de emprego, de sustento. Que o Senhor mostre a eles o teu cuidado e carinho a sustentá-los cada dia. E todos aqueles que nos acompanham aqui nesse momento. E louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a sinalizar o teu reino, a conversar juntos sobre a tua palavra, e assim nós possamos crescer, avançar e nos parecer mais com o Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, minha gente. Então, imagine você. Deixa eu consertar aqui algumas coisinhas. Aqui volta. Isso aí. E aí, nós estamos vendo 1 João. E a pergunta que fica, quando a gente lê esse capítulo 2, é que ele começa, você percebeu, o jeito de João escrever não é o jeito ocidental que a gente tem de escrever. Ele não escreve linearmente, não escreve com começo, meio e fim, parece que ele vai e volta, ele tem um raciocínio circular, né? Ele fica ali, ele vai, menciona o assunto, ele pega e volta, e fica fazendo essas coisas. Mas ele começa com um apelo, este capítulo. Ele começa dizendo, olha, filhos, não pequeis. E a palavra pecado quer dizer exatamente isso, por isso tem essa pergunta aí. É possível errar o alvo? Pecar é errar o alvo. O Eterno tinha um alvo para conosco, ele tinha uma intenção para com os seres humanos, e os seres humanos decidiram andar na outra direção. O alvo do Eterno era para cá, os seres humanos decidiram andar para lá. E a gente se lascou por causa disso, o mundo está quebrado por causa dessa história. Muito bem. Por isso o Eterno manda seus mensageiros para estarem conosco e nos chamar a atenção. E ao longo dos anos tem sido assim. Ele deixou sua palavra e nós lemos sua palavra, e interpretamos sua palavra, estudamos sua palavra para que a gente possa, então, acertar o alvo. Mas é possível errar o alvo? Ele é possível. Ele escreve, ele começa dizendo, olha, não errem, não pequem. Se todavia alguém pecar. Então é uma balança assim, muito sensível. O não pecar e a possibilidade do pecado. A gente não consegue fazer tudo certo, mas também a gente não faz tudo errado. Então, ele começa dizendo, olha, tenhamos cuidado, observemos como é que a vida funciona. Por que isso é possível? Aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, os versos 1 e 2 ele vai dizer, não erra o alvo,
Mas se a gente errar, o melhor é não pecar. O melhor é se afastar dessa possibilidade. Mas, se alguém pecar, nós temos o quê? Tá aí. Temos um advogado. O que é um advogado? O advogado é aquele que intercede, defende uma pessoa judicialmente, extrajudicialmente. É alguém que está ali pronto para ajudar. Mas ele usa uma outra palavra. Ele também é a nossa propiciação. O que é isso? Propiciação é uma oferta que é entregue para que alguém seja perdoado, alguém seja livre de uma culpa. É um sacrifício. Então, Jesus, ao mesmo tempo que nos defende, ele também é aquele que oferece a oferta para pagar a nossa dívida. Então, João começa esse capítulo dizendo simplesmente o seguinte: o melhor é não pecar, mas, se pecarmos, teremos alguém que vai nos defender e, ao mesmo tempo, pagar a nossa dívida, o nosso débito. Ele fez isso. Ele já fez. Nós precisamos ter confiança nisso. E porque nós sabemos disso, no versículos 3 a 6, ele vai dizer: nós guardamos os mandamentos dele e não mentimos. E andamos como ele andou. Então é fundamental na cabeça do apóstolo que quem está nele, se é melhor não pecar, se pecar, há aquele que o pode defender e já pagou a dívida. E porque nós sabemos disso, nós guardamos os mandamentos dele e não mentimos quanto a esse trabalho que ele teve por nós. Nós cremos que foi verídico, que é perfeito e que nos purifica. Ele já tinha dito isso no capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele vai dizer lá no versículo 9 do capítulo 1, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, ele volta no capítulo 2, lembrando o fundamento mais básico da doutrina apostólica, que é o quê? Ele, o Senhor Jesus, é aquele que nos livra das trevas e nos traz para a luz do eterno Deus, o seu Pai, e nos faz família dele. É por intermédio de Jesus, que é o que nos defende e, ao mesmo tempo, sacrifica-se por todo aquele que crê. Ele é a propiciação, porque sabemos disso. Nós andamos nos seus mandamentos. E não mentimos. Quando ele diz não mentimos, é porque ele lembra que nós vimos, ouvimos, apalpamos, contemplamos, e não mentimos quando afirmamos isso, porque o conhecemos. E aí andemos como ele andou, ou andamos como ele andou. Não é? Vamos avançar um pouquinho? Deixa eu botar aqui para frente aqui um pouquinho. Bom, no verso 7, ele vai dizer o quê? Vou seguir aqui, para e passo. Veja que esse capítulo ele vai ser por blocos, né? Blocos de parágrafo. Quando a gente vai ler na Bíblia, você vai prestando atenção. Como eu disse, aqui é uma devocional, quase uma aula, então a gente vai prestando atenção. Então, esse próximo bloco, ele vai dizer o quê? Olha, no verso 7. O mandamento antigo é a base. Desde o princípio você já o tem. O mandamento apostólico, desde o começo. Cristo veio para tirar os pecados de todos. Ele vai repetir isso aqui no final do capítulo. Tá? Ele vai dizer isso aí. Então, ele disse, olha lá, versículo 7. O mandamento antigo é a base. Você já o tem. Esse mandamento é a palavra que vocês ouviram. Isso lhes deu toda a base necessária para avançar.
mas ele vai, aparentemente, apoiar nesse mandamento antigo um mandamento novo. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, vai avançando, vai avançando. A palavra de Jesus vai fazendo sentido na nossa vida. E ao mesmo tempo que a palavra de Jesus vai fazendo sentido na nossa vida, as trevas vão sumindo. Vai iluminando cada canto do nosso entendimento, do nosso coração e nos ajudando a enxergar melhor. E esse mandamento está diretamente ligado ao quê? Ao cuidado e no trato entre irmãos. Entre os irmãos que decidiram confiar em Jesus. E aí ele vem e diz, versículos de 9 até 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então veja você, está intimamente ligado conhecer Jesus e o seu mandamento com amar o seu irmão. A fé em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste aí, está cultuando conosco aqui, meditando um pouquinho, ela é uma fé comunitária. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. É uma fé comunitária. Só que não é uma comunidade criada em torno de uma pessoa bonita, ou de uma música jóia, ou de um lugar bonito para estar. Não. É em torno da pessoa do Cristo de Deus. Parece duro o que eu vou dizer, e a conclusão a que eu vou chegando aqui, baseado no próprio relato do apóstolo, no versículo 11, é que é conversa fiada você frequentar uma comunidade chamada cristã 10, 20, 30, 40, 50 anos e você dizer que odeia aquele ou aquela irmã. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e não anda, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É muito sério isso. Vamos para o próximo bloco. Entre os versos 12 e 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Veja, ele aponta para Jesus, o pecado é perdoado, não é porque eu fiz um sacrifício, não é porque eu cumpri tal tarefa, não é porque eu fui um menino bonzinho durante o ano. Não, o pecado é perdoado porque ponho minha confiança de que o sacrifício, a propiciação e o advogado, a defesa de Jesus por mim são suficientes. E então, pelo seu nome, eu estou perdoado, eu creio. Então, é um irmão mais velho pedindo ao irmão mais novos, como se fossem seus filhos. Presta atenção nisso. No verso 13, ele vai dizer o quê? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que desde o princípio já existe. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então é o irmão mais velho que pede aos pais como se fosse pai e lembra do vigor da juventude, da capacidade que a juventude tem de avançar, de manter-se firme à palavra de Deus. E no verso final desse bloco, ele diz, juntando todo mundo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Então, é possível, do ponto de vista do apóstolo, da sua doutrina, do seu ensinamento, daquilo que ele traz de conhecimento sobre o Cristo de Deus, que ele viu, ouviu, apalpou e contemplou, é possível vencer o maligno. Apesar de toda aparente força que esse maligno pode ter, que é o inimigo, nós sabemos,
É possível se estivermos nele, por causa do nome dele, se estivermos em torno dele. Agora, como é que se faz isso? Quais os passos? Ele vai colocar um pouco aqui, entre os versos 15 e até 17. Ele vai dizer, primeiro, quem está na luz, não dedica, não gasta, não perde tempo com a escuridão, com as trevas, não tem alegria nos temas que o afastam do eterno. Não tem. Ele diz aqui, olha, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí vem uma palavra difícil aqui que eu usei essa versão hoje, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui a gente precisa entender muito claramente, tá? Porque tem gente que pensa que o mundo é assim, bom, então eu não posso estar no mundo, então eu não vou nem na quitanda comprar uma fruta. Eu tenho que me afastar do mundo. Eu não vou nem sei lá, na feira comprar um alface. Eu vou viver na minha, mas diz, na minha localidade isolado, porque eu não quero ter contato com o mundo. Não é isso. Quando ele está falando do mundo, da forma de pensar que dá valor à natureza humana que é contrária à vontade de Deus. Por isso ele usa essa palavra duas vezes, concupiscência, ou seja, desejos fortíssimos que nós temos na nossa natureza humana que querem ir em contrário à vontade de Deus para conosco. Isso é concupiscência. Os antigos traduziam isso como desejos carnais. Aí o camarada já leva para o lado do sexo. Né? Não é só isso. É toda a vontade que nós temos em nós, na nossa natureza humana, que nos leva a andar em contrário àquilo que o Eterno desejou para nós e tem para nós. Então, o que ele está dizendo? Não coloquem a paixão de vocês nisso. Quem tem entendimento e está na luz, sabe muito bem que isso não é o melhor lugar. Por quê? Aí ele finaliza nesse bloco a ideia, deixa muito claro. Por que isso é furada? Por que isso é uma coisa que não vale a pena? Ele finaliza no verso 17, ele vai dizer, isso passa. O mundo passa. Esse desejo mundano passa. Mas quem faz a vontade do Eterno, eternamente permanece. Então, quem está na luz sabe que esse estado de coisas passa. Então, nós estamos focados na eternidade. Já começamos a vida eterna. João já tinha escrito lá no capítulo 5, 24, lá de João, no Evangelho, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra na condenação, mas passou da morte para a vida. Já é agora. Então, quem está na luz tem o foco nas coisas da luz. Não vai dedicar tempo, gastar, perder tempo com esse negócio que o afasta, que o leva para a escuridão. Vamos para outro bloco. Olha só que interessante, esse é um bloco maior. Então ele diz assim, nos versos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, veja, muito claro aqui. Esse negócio de pandemia é engraçado, né? Tá surgindo aí um monte de... Não, porque é o fim do mundo, o fim dos tempos, vai acabar, tal, Jesus está às portas, está voltando. Vocês já devem ter visto isso. Por favor, meus irmãos, vamos ter muita parcimônia, quer dizer, muito cuidado, antes de ficar repassando esses tipos de mensagens, tá? Eu costumo brincar, assim, quando é que uma pessoa começa a morrer? A partir do momento que a gente nasce, cada dia que a gente anda, nós estamos mais próximos do nosso dia derradeiro. Veja como ele diz aqui, há 2000 anos atrás, praticamente. Já é a última hora. Para quem?
para aqueles irmãos. E, de fato, nenhum daqueles irmãos continua a persistir entre nós até hoje. Agora, uma coisa que é muito clara, ele diz, há anticristos. Olha que coisa interessante na visão desse apóstolo. Anticristos, quem são os anticristos? São todos aqueles que são contra o Cristo de Deus. Qualquer um desses é anticristo. E o que mais me assusta, os anticristos não estão fora da igreja. Não se assustem. Estão dentro. Desde aquela época, eles saíram do nosso meio. Eles não vieram de fora. É gente que andou conosco. É gente que anda conosco. E ele continua. Olha os versículos 20 e 21. E vocês possuem a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Então não vos escrevi porque vocês não sabem a verdade. Antes escrevi porque vocês a conhecem. E porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Então, ele está dizendo, olha, quem tem e submete-se ao Espírito do Eterno, conhece a verdade. Não é só ter. Não é só ouvir. É submeter-se. Esse conhece a verdade. Ele vai começar a apertar agora. Nós vamos saber por que ele estava bravo. E talvez isso se aplique muito claramente aos nossos dias. Vejam vocês aí, versos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Havia naquele tempo, é muito interessante, hoje nós vivemos uma coisa invertida. Estamos falando de uma pessoa. Jesus de Nazaré teve um trabalho tremendo para convencer as pessoas do seu tempo de que ele era Deus encarnado. Jesus de Nazaré hoje, através dos seus alunos e discípulos, seguidores, tem um trabalho tremendo para convencer as pessoas de que ele era homem. Eles estavam tão perto que puderam ver, ouvir, apalpar, contemplar. E nós estamos tão longe que dizemos, não é possível. Esse Jesus deve ser uma peça de ficção, um conceito filosófico religioso, não uma pessoa. Então nós estamos em dois extremos. Mas naquela altura, eles diziam assim, não, esse Jesus, estamos aí mais ou menos uns 70 anos, 60 anos depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltado à casa do Pai, as pessoas começaram a dizer, não é possível que um homem fosse Deus. Era alguma coisa parecida com um homem, mas não um homem comum, um homem de carne e osso. Não é possível sequer que ele fosse, talvez alguém bem iluminado, mas não alguém que tivesse em si a natureza de Deus. E isso começa a afetar o conhecimento da igreja. E o apóstolo diz, vocês parem com isso. Parem com isso. Isso é mentira. Quem nega essa unidade de Jesus com o Pai é o anticristo. Esse era o assunto. Quem nega a ligação de Jesus com o Pai, esse é o anticristo.
Então, esse velho pastor, aí no verso 24 e 25, ele diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Lembra que ele aí volta de novo no capítulo 1. Nós ouvimos, nós vimos, apalpamos e contemplamos. Permaneça isso em vocês. Então é um velho pastor rogando, pedindo, quase que implorando: fiquem firmes na prática dos fundamentos de Cristo e sobre Cristo, crendo em sua promessa. Vocês ouviram. Esta é a promessa, verso 25, que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Agora, por que eu estou dizendo isso nesse bloco? João vai dizer. Estou dizendo isso para, né, vocês saberem que não é para vocês. Então, João está considerando que aqueles irmãos estavam fiéis aos ensinamentos mais primitivos, mais iniciais, e diz: olha, eu escrevo isso a respeito daqueles que estão tentando enganar vocês. Então, veja, toda vez que alguém quiser apresentar uma imagem de um Jesus que não tem a ver com o que está relatado na Escritura, o apelo de um velho pastor, eu não sou tão velho assim, mas já estou chegando lá, é que nós fiquemos firmes nas práticas e nos fundamentos mais iniciais. Eu tenho que voltar para a Escritura. Está aqui, ó. Eu tenho que voltar para a Escritura. Você tem que voltar para a Escritura. Ela é a base. Ela é o critério. E aqui, muitas vezes, assusta muita gente. Nesse ponto, eu sou muito objetivo. Meus irmãos, não é o que... No brasileiro, a gente é assim, né? Eu senti um negócio no meu coração. Eu tive uma experiência, não sei o quê, mística, não sei. Eu não tenho nenhum problema com encontros especiais que o Eterno possa ter, mas qualquer encontro que toma uma posição maior do que a palavra que o Senhor deixou para nós, meu irmão, minha irmã, me desculpa. Está fora. Talvez foi um excelente momento de êxtase que você teve, eu já tive os meus, espero poder ter mais, mas eles jamais podem suplantar a palavra do Senhor que nos foi entregue pelos seus apóstolos, que viram, ouviram, contemplaram e o apalparam. Naquele momento em que João está escrevendo esta carta, a igreja estava nessa maluquice não, há uma outra revelação. Há uma outra coisa que não nos contaram. Estão escondendo a história da gente. Tem mais coisa por aí, meus irmãos. Tudo que nós precisamos saber a respeito do Eterno, o seu cuidado para com o ser humano e o seu amor para conosco, está aqui nesse livro chamado Escritura. E ele então termina dizendo exatamente isso. Verso 26. Eu escrevo isso para alertar vocês. Então, o velho pastor alerta sobre esses que estão errando e buscando outros caminhos para ele. Jesus nos chama a decidir quem nós vamos seguir. Ele e sua palavra, ou os que andam por aí dizendo que tem revelações a mais do que a Escritura já nos trouxe. É para meditarmos. Por fim, o último bloco. Ele finaliza esse capítulo dizendo que ele estava escrevendo para aqueles irmãos seguros e que eles já tinham recebido a unção, ou seja, aquele revestimento espiritual necessário para entender e andar com Jesus. Quanto a vocês, a unção que dele vocês receberam, que ela permaneça em vocês. E vocês não têm necessidade que alguém ensine isso sobre vocês, mas como a sua unção ensina a respeito
todas as coisas é verdadeira e não falsa, então permaneçam nele, como também a unção vos ensinou. E essa palavra unção, quer dizer, esse ensinamento, esse entendimento claro, preciso sobre quem é o Senhor Jesus. Vocês não precisam de uma coisa a mais, não precisamos da terra tremer, não precisamos do telhado balançar, nós não precisamos do fogo cair, né? Eu tenho uma turma dizendo, meu Deus, de vez em quando dá até medo, né? Me lembro uma vez que nós estávamos orando num trabalho missionário que vamos fazer, e uma irmãzinha que estava conosco, de uma igreja também pentecostal, muito interessante, foi muito jóia, muito bom poder participar daquilo. Eu estava na mesa, e aquilo foi muito engraçado. E nós pedimos que ela fizesse oração na hora do jantar. E nós estamos debaixo de uma barraca, uma tenda montada. E ela orou desse jeito: Senhor Jesus, manda para nós o fogo do céu para executarmos essa tarefa. Gente, era numa época que estavam soltando fogos. Você imagina a cena. Eu estava na ponta da mesa e olhei, e de repente, alguém, numa propriedade do lado, soltou um rojão. Desses que não explodem, mas fazem aquele barulho. Tchiu, sobe e desce, né? Faz um colorido no céu à noite. Muito bonito. E quando ela falou isso, gente, ela falou: Senhor, eu vi a hora que o camarada soltou aquele negócio, fez a trajetória, bateu na tenda e caiu no colo dela. Ela levou um susto, ela pulou, acabou com a oração. Eu falei: mas você não acabou de pedir para Jesus mandar fogo? Aí o fogo cai em você, você pega e corre. Sabe, às vezes a gente fala coisas que são desnecessárias. O Espírito Santo já foi derramado, é o que João está dizendo. Esse revestimento, esse manto do Espírito foi estendido, então permaneçam nele. E esse Espírito não vai tirar você, nem eu, da Escritura, porque é ela que nos revela quem é Jesus, e quem o seu Pai é, e quem são aqueles que ensinam a verdade a respeito de Jesus. Então, esse velho pastor deseja que os seus filhos não sejam envergonhados também. Por quê? Por não confiarem nos ensinos que ele está dando. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Por favor, confie. E, finalmente, ele diz: se vocês sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem sabe quem é o justo e está nele, recebe e apoia todo aquele que pratica a justiça, e por isso está nele. E quando falamos de justiça, falamos de equilíbrio. A vida cristã, a vida em Cristo é uma vida que é equilíbrio. Traz luz aonde estava escuro. Traz alívio aonde havia o cansaço. Traz igualdade onde havia desigualdade. Traz alegria onde havia tristeza. Traz harmonia onde havia desarmonia. Por isso que na cabeça do apóstolo não faz sentido alguém dizer que ama a Deus. Nós vamos tratar disso no capítulo 3. Não faz sentido alguém dizer que está na luz e odeia seu irmão. Isso é um desequilibrado na visão do apóstolo. É isso, meus irmãos. Voltamos à pergunta inicial. É possível? É possível nós errarmos o alvo? É possível. Se, todavia, acontecer conosco, se pecarmos. Ele é a propiciação e o nosso advogado. É o que nos defende e por nós intercede. E, ao mesmo tempo, aquele que já pagou a nossa dívida. Amém? Que essa palavra se torne vida em nós e que nós possamos saber que ele, como foi cantado aqui no começo, né?
ele sempre é bom, sempre é Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, e ele deseja reinar de fato em nosso coração, na nossa vida, na nossa atitude, no nosso dia a dia. Não tem desconexão entre o que eu digo que creio e aquilo que eu pratico. Se o que eu estou praticando não está em consonância com o que eu digo que creio, então o apóstolo está me chamando de mentiroso. Aí está o desafio. Amém? Que o Senhor nos abençoe e a gente possa terminar esse momento louvando ao Senhor. A gente teve aqui hoje eu estou em São João del Rei. Tivemos aqui uns probleminhas com a internet. Está funcionando devagarzinho, ela está indo. Tá bom? Mas é isso, acontece. As internets da vida aí, de vez em quando, elas não nos ajudam. Então terminamos com essa canção agora. Deixa eu colocar aqui. Que o Senhor reine em nós. De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu pensar, tudo o que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és